Então, gente, como vocês estão? Tudo bem aí? Vamos lá. É o seguinte, hoje eu queria falar com vocês sobre um negócio que é mais ou menos o contrário do que eu já disse várias vezes. Várias vezes, em milhares de momentos, eu já disse a seguinte frase, ou algo próximo com a seguinte frase. O que importa não é o que o outro sente, o que importa é o que você sente. Você não pode estar refém do desejo do outro. Então, é importante não ser refém do desejo do outro. Muito embora isso seja verdade de fato, isso gera uma outra conclusão, que é o que importa é o meu desejo, então. É o tal do reconhecimento do desejo. Que, sim, é uma coisa importante, mas o que quer dizer reconhecimento do seu desejo? O que quer dizer reconhecer o seu desejo? A gente entende isso de um jeito muito simplificado várias vezes na vida. E não é só isso que importa, porque, mesmo reconhecendo o seu desejo, existe o outro. Não deixa de existir o outro. E eu acho que é muito importante falar sobre isso. Então, esse vídeo é um pouco para quem já ouviu muito essa frase. Ah, você tem que reconhecer o seu desejo. Mas aí onde que isso te leva? Para onde que isso te leva? E o que tem, qual que é a próxima fase do processo de aprendizado assim, na vida? Assim, reconheço o meu desejo, o que quer dizer isso? O que quer dizer desejo primeiro? E depois, o que eu faço com isso? O que eu faço com isso na vida? Então, vamos falar sobre isso hoje, abrir umas coisas assim, sobre desejo ou não, como é que isso pode se desenrolar de uma maneira mais legal, talvez. Vamos nessa. Vamos lá. Então, esse é um assunto assim, tipo, tem muita coisa nesse assunto, né? Fiz minhas notas aqui e tal para tentar levar esse vídeo de uma maneira assim mais reta, assim, mais didática. Já não estou fazendo isso, né? Estou abrindo coisas, gosto de abrir coisas porque tem muitas coisas dentro do que é o desejo, né? Vamos tentar entender o que é o desejo. O desejo aqui a gente está tratando assim o desejo usando mais ou menos uma definição do Freud lá, que o desejo é uma vontade de retorno para um traço de memória, para uma memória de satisfação. Então você tem uma memória de algo que satisfaz suas necessidades e você monta esse objeto assim, né? Remonta ele no futuro, memória, passado, para montar no futuro o reencontro com esse objeto, ou com um objeto similar a ele, porque você faz recombinações da memória, com um objeto similar a ele. E aí você, então, vai ter uma satisfação da sua necessidade, né? Um encontro com uma satisfação. Aqui, ao contrário do Freud, assim, a gente entende que a gente tem algumas necessidades distintas, né? São 7, basicamente. A gente poderia abrir mais do que isso, mas são 7. Se você vai olhar, vou tentar lembrar de botar aqui, mas se não vai olhar o vídeo, que são os 7 afetos fundamentais, que é a base de funcionamento, é a premissa conceitual desse canal. Se você não viu, vai ver. A premissa da autoescrita também é essa. A autoescrita é esse processo de pesquisa que a gente faz aqui nesse canal, que é um processo de pesquisa que se ampara na psicanálise, na neurociência afetiva e na narrativa. E todos os sábados a gente faz as lives da autoescrita. Se você não viu ainda as lives da autoescrita, vai lá ver, vou botar aqui também, para você entender como é que isso funciona na prática. Tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje, daqui a pouquinho, sobre uma questão fundamental nesse vídeo. Já vou chegar lá e vou dizer por que isso é importante. Então o desejo é isso, voltando, o desejo é isso, essa vontade de encontrar esse objeto que você lembra que satisfaz a sua necessidade. As necessidades são muitas, né? São várias necessidades, vamos considerar que são 7. São 7 necessidades básicas. E aí a gente fala então do reconhecimento do desejo, né? De reconhecer qual que é a sua necessidade de satisfação e reconhecer quais que são os objetos que a satisfazem. Não fingir que são outros objetos ou que não são aqueles que são e tal, não reconhecer isso. Como a psicanálise foi pensada, né? Freud escreveu isso lá na Interpretação dos Sonhos, 1900, e isso estava sendo pensado num campo de muita repressão. E o adoecimento para ele, né, tinha muito que ver com essa repressão desses impulsos, né, em função do campo social, assim, da civilização, dos outros, da cultura e tal. A gente então reprimia esses impulsos, então a gente tinha que reconhecer essas coisas, esses impulsos, e para adoecer menos. Né? Faz muito sentido, mas pensa que ele estava escrevendo isso lá na virada do século, do 19 para o 20. Né? A gente já não está no mesmo momento. É claro que a gente continua reprimindo uma série de coisas, mas a gente já não está no mesmo momento. É importante que a gente perceba que a gente não está em 2021 vivendo a mesma coisa que ele estava vivendo lá. Mas isso vai passando ao longo do século 20, a gente vai repensando isso, e aí chega uma máxima que eu queria trazer aqui de novo. Já falei várias vezes sobre ela, que é uma máxima do Lacan, que é passar do desejo de reconhecimento para o reconhecimento do desejo, né? Essa virada esperta, assim. Fazer essa travessia do desejo de reconhecimento
para o reconhecimento do desejo, né? E aí o que quer dizer isso, né? Dentro do nosso parâmetro aqui das 7 necessidades afetivas fundamentais e tal, a gente então teria que pensar sobre a necessidade de ser amado, né? Como uma necessidade fundamental, né? Então é como se você, de alguma forma, saísse um pouco desse parâmetro básico, que é essa ameaça do abandono tão intensa, né? Que traz esse desejo de reconhecimento. Eu preciso ser reconhecido por alguém aqui, eu preciso ser visto, porque senão eu morro, né? E por isso, é aí que está a explicação, pensando nesse nosso primeiro encontro lá na vida com a nossa mãe, né? Ou com a figura que representa a primeira pessoa que cuida da gente, por isso que o reconhecimento do outro é tão importante para a gente, porque ele garante nossa sobrevivência. Ser visto pelo outro, ser percebido pelo outro, garante que a gente vai sobreviver no começo dos tempos. Na idade adulta não, mas a gente continua com esse aprendizado feito, né? Então, esse desejo de reconhecimento tem tudo a ver com essa ideia, sabe? Tem tudo a ver com este momento lá atrás, assim, eu preciso ser visto, senão eu morro, né? Eu já falei muito sobre isso de vários jeitos, em vários lugares, mas aí a gente então faz esse aprendizado que vai se repetindo ao longo da vida de que a gente precisa ser visto pelo outro, senão a gente ameaça a nossa chance de sobrevivência, resumindo muito. Então, nada mais importante do que o afeto do outro, né? Então, se o outro está bem, ele me pega, se o outro está com raiva de mim, ele não me pega, né? Ele não me dá alimento e tal. E isso faz sentido no começo, não é à toa que a gente aprende a perceber os afetos da mãe assim tão cedo, né? Antes de um ano de vida. A gente já entende o que está rolando porque a gente tem que se adequar mais ou menos. Só que isso vira o nosso paradigma de funcionamento na vida, assim, para o resto da vida. Então, o que eu faço? Eu percebo o afeto do outro. Então, eu acabo me tornando refém do desejo do outro, né? Então, nesse sentido que a gente põe aí essa questão de discutir, né, de não entrar nessa vibe de estar totalmente submetido ao desejo do outro. E, por outro lado, reconhecer o seu desejo. Mas aí várias vezes acontece, né? Para mim é muito frequente isso em atendimentos, pessoas assim, que a gente vai trabalhando. E aí chega uma hora que você fala, bom, qual que é o seu desejo? A pessoa fala, meu desejo é de ser amado. Vamos reconhecer o seu desejo. Meu desejo é de ser amado. Como é que eu faço com isso, então? E aí a gente tem um problema, né? Porque assim, a gente não vai se livrar disso totalmente, né? Então a gente tem que reconhecer isso e reconhecer que isso tem a ver com o outro, né? Passa pelo contato com o outro. Na verdade, as nossas necessidades afetivas, de modo geral, têm a ver com os outros, né? A gente não vai satisfazer, mesmo a necessidade de transar, a gente não vai satisfazer de modo geral, ou de dominar, ou de, enfim, ou de cuidar, o que quer que seja, a gente não vai satisfazer sozinho, né? A gente precisa dos outros. Então, a gente não pode desconsiderar isso, entendeu? Então a gente volta por um problema. Então, eu reconheci o meu desejo, mas o meu desejo é de ter contato, de ter vínculo, um desejo de vínculo, por exemplo, né? Isso é um lado da história do reconhecimento do desejo que bate num beco um pouco sem saída. Um outro lado da história, que é assim uma simplificação dessa ideia do reconhecimento do desejo, é que quando a gente fala de reconhecer o desejo, não é simplesmente dizer eu tenho esse desejo, mas entender o seu desejo, como que ele se monta, como que ele se estrutura. Não é reconhecer o que eu desejo, mas como eu desejo, as suas modalidades de desejo, por que você deseja desta forma ou daquela forma. E para que reconhecer isso? Para tentar diminuir campos de repetição que te levam ao sofrimento. Não é porque você quer saber de tudo, você precisa saber de tudo da sua vida, não é essa a questão. A questão é que você quer reduzir campos de sofrimento que vêm das repetições, né? Das repetições sintomáticas, vamos dizer assim. Então, beleza. Então, de um lado, a gente tem uma coisa aqui que bate numa parede, que é assim, eu reconheço o meu desejo, mas o meu desejo é de ser olhado. Eu tenho o desejo de ser olhado. Você vai não ter a partir de agora? Não é simples assim. Não dá para você fingir que não tem. Você tem esse desejo. Então, como é que você faz com isso? E, por outro lado, reconhecer o desejo não é simplesmente dizer, eu tenho esse desejo, eu quero transar com todo mundo mesmo, então é ótimo que agora a gente pode dizer isso, que é o outro lado da moeda. Então, isso gera essa máxima do reconhecimento do desejo que a gente bate tanto nessa tecla, gera uma outra espécie de coisa meio esquisita, que é assim, um monte de gente dizendo, mas eu quero ser amada, e um monte de gente dizendo, eu vou ter do meu desejo do jeito que eu quero e pronto, e é isso que importa. E eu vou viver. E como a gente falou na semana passada, coisa dos aplicativos, né? Para mim é bem essa realidade, assim, passa muito por aí. Então, gente que consegue reconhecer perfeitamente que quer mesmo transar e tal, e não importa os vínculos, né?
E é isso, de um lado. Em geral, homens, mas não só, né? No modelo heterossexual, né? Falando assim, mas pode ser de outro jeito, mas na média é isso. E de outro lado, um pessoal que consegue reconhecer que quer mesmo ser amado, mas não sabe como fazer com isso. E a gente volta ao mesmo problema inicial, que é, mas e o outro, né? Não adianta reconhecer o seu desejo, mesmo que você consiga reconhecer sua modalidade, seu modo de desejar, seu sistema, né? Como que ele funciona, se a gente não consegue perceber o outro. E por que o outro importa? Exatamente no que se refere a essa ideia ali do como que eu desejo. Como que eu desejo tem a ver com essa relação com o outro, né? Qual é o meu modo de desejar, né? Não é assim, eu desejo isso, eu quero um sorvete de chocolate ou de flocos. Quando é que esse desejo se monta? E por quê? No lugar do quê? O que eu fantasio com ele? Uma série de coisas que vem aí que tem a ver com o outro. E aí, o papo que é muito importante, que eu queria justamente, então, entendido o que a gente está falando de desejo, eu queria abrir hoje aqui, assim, e isso que eu estou dizendo do como que eu desejo tem tudo a ver com as ferramentas de pesquisa, né, da autoescrita, né? E não só, mas da psicanálise também e tal, mas como é que você deseja? Por que você monta assim seu desejo? Por quê? De onde que vem isso? Que aprendizado que foi feito? E sem pesquisar você não consegue, né, sair dos pontos cegos, né? Vira tudo ponto cego. Mas então, aí a gente vai aqui tentar pensar que se eu então estou reconhecendo que isso tem a ver com o outro, eu tenho que tentar entender o outro, né? Então não adianta eu só reconhecer o meu desejo e não pensar sobre o outro. Não pensa sobre o outro. Várias vezes eu fico falando isso, né, para as pessoas, mas a questão não é o outro, não é o desejo do outro, a questão é o seu desejo. Tudo bem, mas chega uma hora que a gente tem que conseguir tentar entender o outro. Porque se a gente entende como que a gente deseja, a gente tem que entender se o outro faz um encaixe possível, que minimamente saudável, bacana, divertido, aberto, né, com esse nosso modo de desejar, entendeu? Então, aí entra o outro de novo na equação, de fato, né? E é uma coisa que é assim, quase que contraintuitiva, porque como a gente luta tanto para não estar submetido ao outro, que é o nosso reflexo primeiro, por conta dessa fragilidade infantil, a gente luta para não estar submetido a isso. Voltar para tentar perceber o outro parece, não vamos fazer isso, não vou tentar entender o outro, tem que pensar em mim, tem que me concentrar em mim. Não, mas não é entender o outro para se submeter ao outro, não é isso, é tentar entender o outro para entender se é possível aquele encaixe, ou se não, você está insistindo numa coisa que não é possível. Então, se o outro está te dizendo, ou está deixando claro, mesmo sem dizer, que o que interessa a ele é uma coisa que não interessa a você, você tem que prestar atenção nisso, você tem que conseguir ouvir os sinais do mundo. Entendeu? E isso tem a ver com o outro. E aí a gente entra numa outra história. Talvez essa é a parte mais importante desse vídeo, né? É fundamental conseguir perceber o outro para saber se esse encontro é um encontro possível ou não, sacou? Então, reconhecido o seu desejo, né, seu modo de desejar, quais necessidades quer satisfazer aí, entender como que isso é possível ou não, né? Não simplesmente dizer eu quero do meu jeito e ponto e tal, porque o desejo tem consequências, né? Ele traz responsabilidade, ele traz, né, desdobramentos no mundo. Então, reconhecer o desejo, entender ele, de onde ele vem, qual o caminho que ele tem, fazer a pesquisa sobre isso, né, que é o nosso trabalho aqui. O trabalho da autoescrita é fazer essa pesquisa sobre esse desenvolvimento desse desejo no mundo, da sua maneira de montar esses objetos, né? Como é que isso funciona. Tá, entendido isso, entendido que você não tá assim, não tem que estar submetido a isso, entender se os encontros que você vai ter são possíveis com essas pessoas, quais encontros que são possíveis, entendeu? E aí esse trabalho tem a ver com o outro, tem a ver com conseguir ouvir o outro, ouvir a si mesmo primeiro, né, e ouvir o outro, e pensar, essa conversa é possível entre esses dois aqui ou não é? É difícil de fazer isso, porque rapidamente a gente retorna ou para o lugar dessa repetição do eu preciso saber do outro senão eu morro. Não, você não morre porque você não é mais uma criança dependente que depende daquele desejo. Ou então eu quero do meu jeito e tal, uma postura mais narcisista, zona assim, eu quero do meu jeito, assim, narcisista eu estou simplificando o conceito, mas enfim, eu quero do meu jeito aqui e tal e tal. Que é essa outra modalidade, esse encontro no aplicativo que acontece, que eu falei semana passada, né, no vídeo da semana passada. É assim, é um que quer tudo na hora que quer, do jeito que quer, e o outro que está assim, vamos ver se ele aparece, porque ele não apareceu e tal. Então, vamos lá. Entender o desejo do outro não é aceitar tudo. Não é isso, é muito diferente. Entender o desejo do outro é tentar fazer uma interpretação razoável do outro, em diálogo, se possível, para ver se esse encontro é possível, né? Se esse encontro é minimamente saudável com as suas necessidades. E se existem alterações aí que possam ser feitas, das suas questões com as do outro, né? Existem concessões que são razoáveis para os dois, ou não. Mas para isso existe o outro, sacou? E aí eu vou te perguntar como é que você entende o outro. E aí essa questão muito importante, a gente pode desenrolar mais isso em outros vídeos, se vocês quiserem. Mas, que é uma coisa que eu falo muito na autoescrita, especialmente para quem está mais na frente, mas eu vou trazer aqui que eu acho que pode servir. É assim,
como é que você lê o outro, né? Como é que você entende o outro? De modo geral, eu acho que a gente tem basicamente, não só, mas basicamente duas maneiras de ler o outro. Quando o outro está longe e não nos ameaça, não ameaça as nossas necessidades afetivas, né? A gente lê o outro por projeção do nosso próprio modelo, né? Projeção, não estou falando no sentido kleiniano de projeção, não, tá? Estou falando no sentido simples. A gente coloca no outro o nosso modelo, né? Você pensa que se fosse comigo, né? Você se põe no lugar do outro, vamos dizer assim. E aí, para isso, então, a gente faz uma identificação através de uma noção de empatia, né? Assim, quando possível, se colocar no lugar do outro, né? Então, a gente lê o outro assim: tal fulano passou por tal experiência, você se imagina nesse lugar, com o que você tem de experiência, da sua experiência, e faz um contato com isso. Então, para você imaginar o lugar do outro, você tem que achar pontos de contato. Algum ponto de contato. Tem muitas pesquisas super interessantes sobre isso, sobre como pontos de contato, de identificação, viabilizam a empatia ou não, né? Ou entender o outro, né? Isso é muito legal para pensar o nosso mundo contemporâneo e o caos que a gente vive, como a gente não consegue fazer empatia tantas vezes, né? Construir esse troço, e às vezes sim. Por que sim, né? Então, se aquele outro tem algo que me conecte com ele narrativamente, tem algum atributo, tipo, isso sou total eu, assim, eu consigo me conectar. Mas aí eu penso o outro a partir das minhas experiências, né? A partir do meu modelo. E várias vezes não cabe, porque o outro não tem o seu modelo. Você então está colocando no outro o seu modelo. Esse é um assunto que a gente pode desdobrar muito, assim, né? Que é assim, você coloca no outro o seu modelo de olhar o mundo. E não é. O outro tem um outro modelo porque ele teve outras experiências, outras vivências. Então ele experimenta o mundo de um outro jeito. Você tem que conseguir ouvir, né? Isso é um outro que não te ameaça. Esse é outro que a gente coloca lá no nosso modelo em geral, né? E tem um outro que está aqui, que é o seu objeto de desejo, né? Que é o outro que entra no lugar de satisfação das suas necessidades. E aí a gente lê esse outro em função das nossas frustrações. A gente não lê o outro ouvindo o outro. A gente lê o outro quando ele não está me dando o que eu preciso. Ou ele está fazendo isso para me sacanear. Ou não, ele vai aparecer, eu tenho certeza. Entendeu? Então a gente vai montar aqui nesse outro a nossa fantasia de satisfação. E ele não tem nada a ver com o outro. Isso não tem nada a ver com o outro. Você não está ouvindo o outro. Você está só colocando nele as suas fantasias, né? O outro é só uma espécie de encaixe vazio, né? Como eu costumo pensar, uma tela de projeção que você coloca ali o seu filminho, sabe? Você projeta como projetou o seu filminho. É assim que funciona, né? Do que você precisa. Então, e aí vira filme de terror às vezes, né? Às vezes é comédia romântica, às vezes é filme de terror. Mas enfim, esse outro não está sendo ouvido também. Você não está conseguindo ouvir, porque você ouvir te põe em ameaça de não satisfação e de abandono, e de morte e tal, voltando para a sua crença fundamental lá de trás, entendeu? Então, resumindo, essas duas modalidades de entender o outro, de entender entre aspas, que são uma por projeção do seu próprio modelo e outra por projeção das suas fantasias, né? Dele como objeto de realização das suas fantasias. Nenhuma dessas duas é muito boa. Quer dizer, assim, estão entendendo? Por quê? Porque a gente não está conseguindo ouvir, a gente não está conseguindo de fato se deslocar e pensar o que ele quer, e o outro também não está conseguindo falar, e quando fala a gente não escuta, né? Quando fala a gente fala, não, ele está querendo dizer uma outra coisa e tal, deve ser porque ele está com medo, enfim, o que seja, vai variar. Mas é necessário entender o outro, porque aí você ouve esse outro, esquecendo o campo do outro distante, né, que não importa nesse caso agora para a satisfação das nossas necessidades, pensando nesse outro que está em contato com você, esse outro que você quer, esse outro que você deseja, que te olhe ou que sei lá o quê, porque o seu desejo, o reconhecimento do seu desejo é esse às vezes, né? Então, né, resumindo muito, você precisa desse outro para satisfazer aquilo. Mas talvez não seja desse outro, porque se você ouvir esse outro, você vai entender que esse outro não está a fim de satisfazer essa modalidade de desejo, entendeu? Esse modo, esse como você deseja. Então, não importa o que você deseja é só uma projeção do que eu quero aquele pessoa e tal. Importa entender como é que é o meu desejo, que ele se monta, por que ele se monta assim, para entender se tem um encontro possível, tá? Então, voltando muito atrás, a gente tem que tentar perceber o outro. Não porque a gente é legal, porque você é uma pessoa que se preocupa com o outro, muito bacana, eu sinto muito pensando sobre o outro e tal. Não, porque praticamente é importante perceber o outro. Não para se submeter aos desejos do outro, não para achar que você vai morrer se o outro for embora, mas para entender se é possível esse encontro e negociar esse encontro na medida do possível, entendeu? Bem, enfim, me falem aí se deu para entender o que eu falei e vamos pensar sobre isso, tá? Pensar assim junto. Tem muitas coisas que a gente poderia abrir mais aí, mas eu acho que só esse entendimento já é, se ele chegar aí, já é bacana. E a gente se vê lá no sábado, nas lives da autoescrita, que a gente vai realmente trabalhando essas compreensões e não só
tentando juntar o que eu estou falando aqui no que cabe aí, que é o que a gente faz, né? Você está ouvindo aí, vendo o que cabe para você. Mas esse não é o troço. O troço é conseguir pesquisar a sua história e entender a sua modalidade. Né? Reconhecer o seu desejo no sentido de, reconheci aqui, estou vendo como é que eu faço. E aí como é que isso pode ir de um jeito mais legal na vida? Né? Que não seja só uma repetição que dá calcada na parede todas as vezes. Né? Porque tem que ouvir o outro, porque o outro não é parede. Né? O outro também tem desejo do lado de lá, tanto quanto você. O outro é tão complexo quanto você. De outro jeito, tanto quanto, mas não igual. É isso, gente. É isso. A gente se vê ou no sábado na live ou no próximo vídeo, tá bom? Tchau, gente. Obrigado. Tchau.